Boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai assistir a esse vídeo no outro horário. Hoje é dia 21 de abril de 2020 e agora são 7. André, oi André, aguenta aí que você já vai ver sobre o que a gente vai falar. Eu já vou... Ismar, faz a solicitação aqui para mim, pra gente... Deixa eu fazer aqui. Ismar tá entrando. Reentrou e re. Aí, Ismar! aqui. Seja bem-vindo! Valeu, bem-vindos nós. Bem-vindos todos! Bem-vindos e bem-vindas! Bem-vindos e bem-vindas, bem-vindas e bem-vindos. Isso! Como é que você tá? Tudo bem? Tudo ótimo. E você, como é que você tá? Tudo bem também. Respeitando a quarentena direitinho. Fazendo aquele tempinho pro pessoal entrar. Fazendo tempinho, a Amanda entrou. Ó o meu irmão chegando aí, Silvia Silvio. entrou. Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Nosso assunto hoje é um assunto que a mim me move. Esse assunto me move. Eu acho que é um assunto que move todo mundo só de ser brasileiro, só que o pessoal não sei se faz a Eu, relação, né? é um assunto que está nos movendo. Principalmente hoje, acho que é um assunto Tá que nos movendo todo move. mundo, né? O mundo inteiro. Exatamente, exatamente. A gente vai conversar hoje sobre improvisação. O que é que será que tem isso a ver com esses... O que é que a gente pode tirar de lição da improvisação para a nossa vida? Será que a vida ensina a arte ou a arte ensina a vida? A gente vai conversar um pouquinho aqui hoje sobre isso. Ismar, então se apresente, já que estou te recebendo aqui na minha casa, peço que Ah, você se apresente. bom, então eu vou fazer as honrarias de me apresentar. Bom, eu trabalho com teatro, né? Já há bastante tempo. Eu sou diretor, sou ator, sou professor também. Acabei de terminar o meu mestrado lá na ECA e eu já passei por muitas experiências relativas ao improviso. Eu já fiz muitas residências artísticas, fiz um monte de coisa aí que eu não vou ficar citando agora, que eu não vou ficar rasgando o currículo aqui. E, além de tudo, eu também sou terapeuta e trabalho com desenvolvimento pessoal. Tudo isso aliado ao teatro sempre. Então, o teatro é a minha primeira casa e aí eu vou juntando as outras casas e fazendo essa mistura de tudo que passa a ser um outro universo. E então, agora eu quero ouvir sobre você. A gente tem um encontro aí de uma sintonia nesses nossos caminhos. Eu também sou atriz, eu digo que sou originalmente atriz, porque é minha formação original, depois eu me formei em administração e também sou terapeuta corporal neo-haitiana. E aí, eu digo e hoje eu trabalho também com desenvolvimento humano dentro das empresas. Trabalhei muito tempo com improviso, com playback theater, e hoje tudo que eu aprendi com o improviso é o meu carro-chefe, eu diria assim, é meu carro-chefe dentro de todos os trabalhos que eu desenvolvo. É tudo isso que o improviso nos traz de ensinamento, é tudo que eu trabalho nos treinamentos dentro das empresas, treinamentos de liderança, trabalho em equipe bastante, porque o improviso ele traz isso pra gente. E hoje então trabalho com desenvolvimento de pessoas também. Mas eu digo que aí a arte e muito o improviso, bastante. Eu comecei fazendo teatro convencional, mas o improviso que veio com teatro playback, o playback theater,
ele, ele me levou para o lado do desenvolvimento de pessoas. Ele me proporcionou isso e me despertou para, hoje, uma necessidade de influenciar o desenvolvimento das pessoas, assim. Eu diria dessa maneira, que foi o improviso que me levou para o caminho do desenvolvimento humano, com o que eu aprendi com ele. Então, para mim, esse assunto, quando a gente estava conversando sobre isso, eu disse que eu poderia ficar falando uma semana inteira sobre isso. Então, assim, eu até preciso me policiar, porque se eu não me policiar aqui, eu vou ficar falando até domingo. A gente vai ficar aqui. Se eu não me policiar, isso acontece, porque é um assunto que mexe comigo. Todas essas coisas que a gente vai conversar aqui, eu vivo isso, né? Então é uma coisa que me move. Ismar, você você falou que você trabalhou com improviso também, assim, a gente sempre acaba fazendo teatro, menos ou mais, porque eu tenho uma história disso com teatro, em que a gente sempre precisa trabalhar o improviso no teatro, porque por mais que a gente faça teatro convencional com texto, a gente trabalha muito na escola de teatro, a gente trabalha em ensaios, muitas vezes dentro do processo de criação do trabalho a gente começa com improviso. Queria saber para você como é que é isso e o que você relaciona isso à sua vida. E depois eu falo, senão eu vou ficar falando até amanhã. Você vai ficar falando até amanhã, a gente vai ficar aqui te ouvindo até amanhã. Então, a gente quer te ouvir, fala aí. Bom, eu estava pensando aqui que você estava falando da escola de teatro, né? Que a gente aprende muita improvisação na escola de teatro e tudo. Mas há muito pouco tempo, eu percebi, tive consciência do quanto eu mesmo não compreendia bem o que era improvisação. Hoje, eu tenho consciência que improvisação no teatro, na arte, e eu acho que eu posso dizer como um âmbito maior, ele é algo... Improvisação é algo muito maior e que tem muito mais possibilidades do que aquelas que a gente pode imaginar. Mesmo muitos atores. Hoje, quando eu falo de improvisação, eu me lembro de muitas escolas, por exemplo, diferentes, que usam improvisação, usam essa palavra improvisação, de formas, às vezes, até opostas e paradoxais, né? Então, bom, eu vou dar um exemplo que eu acho que pode servir como inspiração. Na minha companhia, na Estelar de Teatro, por exemplo, de alguns anos para cá, eu sempre falo para o pessoal que a peça nunca termina. O nosso processo de criação, ele nunca termina. No nosso teatro, tá? Isso, todo mundo fala isso de teatro, mas eu digo realmente que a gente está mudando coisa o tempo inteiro. No teatro, por exemplo, em muitas peças, a gente marca tudo muito milimetricamente, tal, aquela precisão, e eu gosto muito de trabalhar com o teatro de uma forma precisa, porém livre. Como é que dá para fazer isso? Sem ser um teatro de improvisação. Eu estou falando um nível de improvisação esse. Ou seja, eu improviso, eu estou lá improvisando, mas eu estou fazendo a mesma coisa do que a semana passada, mas não é exatamente a mesma coisa. Isso é diferente do improviso, que eu vou simplesmente improvisar sobre um tema e é alguma coisa completamente diferente, como, por exemplo, na comédia dell'arte, por exemplo. Que você tem os roteiros Canovatius lá, que são os roteiros, que eu também já experimentei, e aí é muito legal, porque você coloca uma máscara, e a máscara te dá um monte de elementos de improvisação, e de repente ali, é que você tem um brinquedo para você ficar brincando ali, improvisando, entendeu? Então, improvisação, o que eu aprendi hoje com improvisação? Improvisação ela só acontece dentro de um limite. Falar de improvisação como aquela coisa livre de sair improvisando, eu vou fazer uma cena e vou improvisar, a probabilidade de acontecer o que eu digo que é uma ameba
quase 100%, ou seja, acontece aquela coisa meio sem pé na cabeça e o público começa a olhar e não prende o público, né? Então, improvisação é sempre construir um limite, diz, eu quero ir para aquele lado, não sei como, eu sei o que eu quero fazer, mas não sei como. Eu acho que essa é a maior essência do improviso. E agora eu vou passar para minha querida amiga Fernanda, porque ela, como especialista em improviso, ela vai dar uma recheada. Não, é porque quando você estava falando aí, o Ricardo Bolonha entrou, o Ricardo Bolonha é um maestro. Então até já convido. Nossa, mas aí a gente vai para um outro nível. Eu assisti uma apresentação dele como maestro na Sala São Paulo. E eu gosto muito de sentar, eu não sei o nome, maestro, me perdoe, sentar assim na sua frente, porque eu gosto de ver o maestro regendo. Então, assim, eu gosto quando vou assistir uma orquestra sentar. Como é que chama esse lugar, Ismar? Aqui, que a gente senta aqui, o palco tá aqui, o maestro tá aqui. Maestro, por favor, me... Fosso, é isso? Não. Nesse nome, como chama? Tem o fosso onde a orquestra fica, não sei se tem um nome lá perto do fosso. Não isso, sei. Ele tá falando sentar na parte do coro, é isso mesmo. Eu gosto de sentar na parte do coro. É isso aí. Para ver o maestro. O que me emociona no maestro, e aí eu tive a oportunidade de assistir o maestro Ricardo, o que me emociona é ver o corpo inteiro. É estar ali com o corpo inteiro em ação. Isso me toca profundamente. Eu choro, me emociono, sabe? Então, Maestro Bolonha, é uma honra tê-lo aqui conosco. Mas falando do que você escreve aqui pra gente, como é isso, maestro? Essa coisa de improvisar, existe isso numa orquestra ou não? É tudo muito certinho? Como acontece quando alguma coisa sai ou tudo é feito para não sair do script? Bom, eu não sei, mas eu imagino que com 200 instrumentos, se um sai... Também imagino isso. Eu também queria saber essa resposta. Eu tenho essa leve impressão. Queria saber até se eles trabalham improviso durante um processo de criação de uma peça, enfim, queria saber como é essa questão do improviso numa orquestra. Acredito que dê menos possibilidades para isso, né? Acredito que essa seja a coisa. Mas você falando aí, Ismar, antes, tem o script, partitura? Imaginamos. Você falando aí sobre essa coisa do deixar livre, né? Tem uma... Nossa, eu não marquei o horário. Você marcou? Fica tranquila. Bom, tá. Vamos lá. Até a hora que a gente continuar falando aqui. Pode ter improviso, sim. Olha que legal. Mas tem uma coisa quando você estava falando, Ismar, que me fez lembrar. Essa ideia que se tem de improviso no senso comum aí, para grande parte das pessoas, de improviso ser uma coisa, de ter uma conotação negativa, de gambiarra. É como se improvisar fosse fazer qualquer coisa. E aí isso me dói o coração quando escuto alguém falando, mas isso aí tá improvisado. Tipo assim, com uma conotação negativa e pejorativa, como se fosse qualquer coisa. E aí, eu digo que, já falando de uma das coisas que eu aprendi com teatro playback, eu vinha do teatro convencional, e aí eu entrei num grupo de teatro playback, e o que eu posso dizer é que o que eu mais aprendi com esse tipo de trabalho para a minha vida que eu levo hoje é o que eu aprendo sobre mim com as situações. Já vou explicar por que eu levo isso comigo e por que eu aprendi isso fazendo playback. Fazendo especificamente esse tipo de teatro de improviso. Porque no teatro playback, a gente escuta uma história de alguém e recria essa história no palco. Sem nenhum tipo de combinação. A gente escuta a história e imediatamente a pessoa que conduz essa entrevista diz: essa é a história do Ismar, vamos ver. E aí a gente começa.
Por que que esse aprendizado sobre mim, então, eu levo hoje, porque vem do teatro playback? Porque a gente escuta uma história e recria essa história. Como recria essa história? Exatamente como ela foi contada? Não. A gente dá um significado para ela. A gente dá um significado para essa história. E é esse significado que vai ditar o que é que a gente vai fazer na história, que vai conduzir de que maneira que a gente vai fazer essa história. E isso eu relaciono com a minha vida. Então, eu levei para mim, para minha vida, o que eu aprendo com aquilo que acontece comigo. O que eu aprendo com aquilo que chega. Que significado eu extraio de uma história e da minha própria história vai determinar como eu vou agir na minha vida. Que é o que acontece ali no palco. Eu escuto uma história e aí eu preciso fazer essa história. Que significado eu dou para essa história? É o que vai determinar como é que eu vou fazer essa história. E aí tem vários pontos, porque como é que eu atribuo um significado para uma história que eu acabei de escutar? Porque a gente sabe que na nossa vida as coisas nos acontecem, as coisas chegam, as situações chegam, e muitas vezes a gente vai atribuir um significado a essas coisas muito tempo depois. Às vezes a gente não tem consciência daquilo que a gente está vivendo. O que é que a gente não atribui um significado àquilo que a gente está vivendo no momento? E no playback a gente precisa fazer isso. Então isso foi um exercício para minha vida. De parar para pensar. De parar não, porque não tinha tempo para parar. Mas assim, de ser estimulada a pensar. O que aquela história que eu estou ouvindo tem de significado? E aí tem várias maneiras. E a gente tem vários atores. A gente tem geralmente 5 ou 4 atores fazendo esse tipo de trabalho ali na linha. E aí cada um tem um estímulo diferente, recebe um estímulo diferente, recebe a história com um estímulo diferente. Um é mais de pensar, o outro é mais de sentir, o outro é mais de agir. Primeiro, tem uma coisa que vai primeiro o pensamento, vai primeiro o sentimento, vai primeiro a ação. Mas no improviso a gente precisa integrar essas três. Porque quando eu escuto essa história, então assim, eu sinto essa história. Eu sinto essa história, Fernanda, que a minha predominância é a sensação. Eu sinto essa história e aí eu preciso traduzir isso que eu estou sentindo em linguagem expressiva. E aí eu preciso agir. Então eu sinto, penso e ajo. Então eu trabalho a integração dessas três, do sentir, pensar e agir. Então isso para mim é uma coisa que eu levo para minha vida hoje, né? Essa integração, e é uma coisa que eu trabalho muito nos workshops, nos treinamentos, de diferentes maneiras, dependendo do contexto, do lugar onde eu tô. Mas assim, esse sentir, pensar e agir, vamos. E aí vai. Então é uma coisa que eu hoje levo para minha vida. O Ismar, você voltou? Tá aí? Você que tinha sumido. Eu que tinha sumido? Aqui para mim você que sumiu um pouquinho. Mas agora já tá tudo certo. Então para mim essa coisa do pensar, sentir e agir é uma coisa que eu aprendo e de aprender sobre aquilo que acontece, de estar atenta à investigação no momento. E não só muito tempo depois que a coisa acontece, é uma coisa que na minha vida hoje eu me investigo para o que é que significado que eu dou para isso. Isso não significa que esse significado também seja estático. Eu posso atribuir um significado hoje para uma coisa que está acontecendo agora, e mais para frente eu vejo que ele tem outro significado, que ele mudou. E ok, tá tudo certo também. Tá tudo bem. E a gente sabe que no próprio processo terapêutico também acontece isso, né? A gente significa as coisas que aconteceram com a gente no passado. A gente dando outro significado, a gente consegue direcionar a nossa vida de maneira diferente. Então essa foi uma das coisas que eu aprendi com o improviso. Uma das coisas que eu considero, assim,
bastante importantes, além das outras coisas que a gente vai falar por aqui, mas é uma das coisas que eu considero bastante relevantes. E para mim, essa coisa do improviso como gambiarra, como qualquer coisa, isso me ataca, assim, eu falo, meu Deus, não, não é isso que acontece, não é isso que é improvisar, porque o improvisar, ele requer esse alinhamento que nem sempre é fácil, viu? Não é fácil, não, você traduzir aquilo que você está sentindo em linguagem. E aí, quando eu falo em linguagem, por que eu não estou falando fala? Porque eu posso, inclusive, fazer uma cena que não tem fala, mas ainda assim tem uma linguagem, existe uma linguagem expressiva, que vai ser meu corpo, vai ser só som sem fala, e vai ser a relação, que vai ter ali uma linguagem, mas sim eu tenho que traduzir isso e expressar isso. Então, por isso eu digo linguagem e não especifiquei linguagem falada e tal. Então, esse foi um dos meus maiores aprendizados. Então, eu ouvindo você falando, aí eu tô vendo que tem um monte de gente aqui que não é de teatro, né? E me vem muito uma coisa, eu acho que eu tô mais apolíneo hoje, né? Eu falar de técnica, né? Falar do que embasa tudo isso que você está falando, porque é muito inspirador tudo isso que você está falando. E aí eu venho aqui dizer que não só o playback, a comédia dell'arte, o clown, todos esses que usam bastante improviso, inclusive uma jam entre músicos, ou dança, contato improvisação, qualquer improviso artístico, assim, que aconteça alguma coisa interessante, é embasado numa técnica. Assim, não tem jeito. O playback é uma técnica danada. Vai lá fazer playback sem nunca ter feito, ver que você faz. Não faz. Exatamente. Então, o playback, você tem um monte de coisa ali por trás, que a Fernanda pode explicar muito melhor que eu, mas eu acho que não é o caso aqui. Assim como toda a comédia dell'arte, por exemplo, que eu estava falando, tem a máscara, mas cada máscara significa posturas físicas. Significa um monte de coisa. Em todos esses âmbitos do teatro. E isso que é muito legal. Por quê? Porque a gente começa a aprender a não banalizar o improviso, que é isso que a Fernanda falou, a não banalizar. Improviso é coisa séria, improviso é coisa séria que a gente brinca muito, mas é coisa séria, que a gente se diverte com ela. Improviso é algo que a gente faz com todo cuidado, com todo carinho. Improviso a gente faz dando tudo da gente. Inclusive, se a gente não der tudo da gente, não sai improviso. Porque o improviso, ele depende do nosso ser falando ali. Quando eu tô com o meu ser ali ligado, plugado no outro, aí quando ele se pluga em mim também, aí o improviso acontece. Se eu tô lá no meu umbigo, que eu vou improvisar? Eu não improviso nada. Isso em qualquer arte, qualquer linguagem artística, eu imagino que seja parecido. Então, para os músicos, é a mesma coisa. Você coloca alguém ali que não toca nada, por exemplo, só sabe tirar os acordes. Dificilmente ele vai conseguir improvisar alguma coisa numa jam com um monte de gente, por exemplo, sabe? É importante que ele saiba pelo menos o mínimo ali, que ele possa fazer uma mínima... Eu alinho o trabalho da improvisação com o da composição, na verdade. É como se a gente fizesse uma composição de alguns elementos, só que a gente não enche toda a composição de elementos, a gente põe só alguns. E aí de um momento da composição para outro momento da composição, existe uma ponte que é o improviso. Nem que a gente combine começo e final. A gente pode só combinar começo e final e já ser uma improvisação. Mas existe algo combinado, né? Então, aí eu estava pensando, por exemplo, na vida, né? Que a gente falou da vida, né? A gente fica falando da arte, né? Falar da vida. Se a gente for fazer um paralelo, é muito parecido. É muito parecido. Eu fico lembrando, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Que eu ouço falar tantas vezes em um tom positivo dessa música e ouço falar, às vezes, em um tom negativo dessa música, que é uma música linda que eu adoro, aliás. Mas se a gente ficar levando a nossa vida, deixa a vida me levar eternamente, e a gente realmente só deixando a vida levar e não fazendo nada, a vida fica aleatória e a gente, quando vai ver, a vida passou e a gente nem percebeu. E, ao mesmo tempo, se a gente faz o contrário, a gente fica muito rígido e aí? Também não tem graça. Então, a improvisação é um caminho do meio, né? É aquele caminho que vai deixando sempre a gente na flexibilidade, igual o bambu, né?
que ele, o tempo inteiro ele vai chegando assim, se movendo, mas ele não quebra e ao mesmo tempo ele mantém a firmeza, né? Acho que essa diferença é bem Apolo e Dionísio mesmo, né? A união das duas coisas, né? Fala, o que você tá querendo falar aí que eu tô vendo que você tá... É porque o que você tá me trazendo um fogo, assim, de analogias, porque essa coisa do... Eu até escrevi aqui enquanto você estava falando para eu não me perder. Eu aprendi com o improviso, eu falei que eu venho do teatro convencional, em que eu ensaiava, e aí então ia apresentar para atingir o quê? O mais próximo possível daquilo que fosse perfeito. E aí eu fui fazer improviso. E aí eu me senti completamente incapaz inicialmente, porque eu não sabia lidar com aquilo que não era perfeito e inacabado. E aí, por que eu falo que eu me desenvolvi muito com o improviso e que ele hoje é meu carro-chefe e eu levo isso para todos os treinamentos? É porque eu aprendi a lidar comigo, eu percebi em mim que eu tinha um mindset fixo, mesmo sendo atriz, mesmo fazendo teatro, mesmo trabalhando tudo que a gente trabalha no teatro, toda a expressividade, toda a expressão, mas eu descobri que eu só comecei a me desenvolver, mudar o meu mindset de mindset fixo para mindset de crescimento, que é onde a gente entende que a gente está sempre em desenvolvimento, em aprendizagem, com o improviso. Porque o improviso me trouxe um amor pelo trabalho inacabado. Mas não inacabado de mal feito. Inacabado no caminho, no sentido do caminho. E aí eu comecei a me ver, a me enxergar e a me perceber como uma obra inacabada. Como uma obra em desenvolvimento. Como uma obra em desenvolvimento. E não uma obra em construção. Porque uma obra em construção, a gente só vai gostar quando ela está pronta. Porque quando ela está em construção, a gente não gosta. Uma bagunça, uma zona, uma sujeira que a gente só reclama, a gente só vai gostar quando ela está pronta. E eu comecei com o improviso a me enxergar e enxergar situações no trabalho inacabado. Ou seja, em desenvolvimento o tempo inteiro. E eu comecei a me ver como um ser e me amar como ser em desenvolvimento e construção. Do jeito que eu tô. Porque é uma coisa vitalícia e vai estar sempre inacabada. E eu digo, graças a Deus, que estou inacabada, que posso me desenvolver e me lapidar ainda mais. Então o improviso aí me trouxe isso também. Esse amor pelo inacabado. Por essa coisa que está em criação e não em construção. Então eu me vejo hoje como estou sendo criada. E aí a minha criação, ela vai depender do significado que eu dou, dos significados que eu vou dando ao decorrer da minha vida e esse significado daquilo que chega. E aí, aqui tem uma pergunta que foi para você, mas você consegue ler aí? Peraí que tava parado aqui. Deixa eu... Nossa. Aqui, ó. Vivi. Boa noite, Ismar. Ó, o Silvio tá falando, parabéns pela live, improvisar é para poucos. Vivi. Boa noite, Ismar. Sobre a ação no presente. Como trabalhar sobre si para que haja uma ação significativa no tempo presente? Ação como fundamento do teatro e na vida. Boa, Nossa! Vivi de peraí, Deus. aí o André diz aqui, igual as obras do Brasil, então... Humor. O André é humorista. Thierry Henry tá na área. Thierry Henry. Diga, Ismar, sobre essa pergunta da Vivi. Na verdade, eu vou responder essa pergunta falando exatamente o que eu iria falar. Você me falou que você começou a me inspirar aqui
porque eu queria falar da vida, mas não tem jeito, né? O teatro vai chamando. E aí eu comecei a me lembrar de duas experiências, quando eu falei que podia ser paradoxal, eu lembrei de duas experiências que eu tive absolutamente paradoxais, duas das mais potentes que eu já tive no teatro. Então, quando eu morava na Itália, aquele teatro, que é o do Terceiro Teatro, eu não sei se tem alguém assistindo que tem relação com esse teatro, mas é o seguinte, a gente treinava todos os dias, um treino muito forte, muito pesado, e a gente criava partituras corporais que precisavam ser muito precisas, exatas e precisas, e a gente tinha esses treinamentos e cobravam da gente uma coisa muito, muito alta, assim, uma performance alta mesmo. E aí, tendo essas partituras corporais, assim, formas, corpo, um monte de coisa, movimentos, ações corporais, ações físicas, a gente, tendo elas, a gente precisava improvisar com elas. Então, sei lá, tinha 15 ações, eu precisava improvisar com 15 ações. Então, isso era uma prisão em um nível que dava uma liberdade num nível tão maior, tão grande. Era um paradoxo que só quando eu conseguia realmente experimentar essa sensação é que eu podia compreender, porque racionalmente não dá para compreender isso. Parece que é só prisão, porque você fica treinando aquela coisa que chega até a ser chata. E aí quando você consegue realizar aquilo, parece que é uma sensação inigualável. Por outro lado, o Yuri Auschwitz, né, que eu e a Vivi, a gente fez esse mestrado com ele no México, e que é a linha que a gente segue hoje, né? É o oposto, é completamente o oposto. No trabalho com ele, que é o trabalho que a gente desenvolve também em aula, a gente, por exemplo, dá a gente dá essas ações, vamos dizer assim, várias provocações para os alunos ou para os atores, e eles vão pegando tudo isso e criando uma improvisação através dessa salada toda. Mas que não são, que não são só instruções qualqueres. São pequenos exercícios ou provocações que, quando são unidas, criam algo que a gente chama maratona. E é muito legal, é super transformador. Quer falar antes de eu responder a pergunta da Vivi? Mas sabe que eu acho que você está trazendo aí, é um exercício de criação, porque parece uma prisão, porque você vai trabalhar com uma coisa, então você tem uma coisa... Não é prisão. Mas o que é que você faz de melhor com uma coisa? É criativo. Isso é maravilhoso. Tudo isso que eu estou falando, eles constroem espetáculo com isso. Tanto lá no Terceiro Teatro, quanto no Teatro do Yuri. Cria cenas artísticas maravilhosas, nos dois casos. Isso é maravilhoso, porque assim, o improviso é a gente fazer uma das coisas. É fazer o que a gente tem de melhor com aquilo que a gente tem. É fazer o melhor com aquilo que a gente tem. E aí relaciona, então, ao playback. Quando a gente tem uma história, às vezes é desesperador, porque a gente nunca tem todos os elementos para fazer uma história. E às vezes eu falo assim, o que é que vou fazer com essa história? Eu nunca tenho. Às vezes eu tenho muito pouco para fazer uma história. Às vezes é nada. Mas assim você respira, ok, que de melhor eu posso fazer com isso? E aí, é uma coisa que, assim, quando você dá o primeiro passo, os recursos começam a aparecer. E aí, a analogia com a vida, quando a gente dá o primeiro passo para qualquer coisa, a gente começa a receber os recursos externos. É uma sementinha, quando a gente planta, aí ela começa... A partir do momento que a gente planta, ela começa a receber os recursos da terra, do sol e crescer. Então, assim, essa analogia que eu faço com a vida, que é a gente fazer o melhor com aquilo que a gente pode. E às vezes, a gente se treinar internamente para dar o nosso melhor, a gente precisa passar por esse treinamento de poucos recursos, de limitação de recurso. Porque a gente ativa uma coisa interna na gente, de falar assim, eu vou fazer isso aqui, sabe? E aí você vai, você coloca tudo para fazer aquilo, e isso é estar no presente, dá tudo no momento. Agora responde a pergunta da Vivi, falei demais. Então, você já me deu a ponte, você me deu a ponte. Teatro só acontece no momento presente. Só aqui e agora, não existe teatro no futuro nem no passado. E a vida também. Só que nós
a gente fica trabalhando na arte, em autoconhecimento, em tudo que a gente quer trabalhar para conseguir essa bênção que é estar um momento no presente. Fica meditando, meditação, e faz esporte, faz yoga, faz um monte de coisa. E aí a Vivi me perguntou como, né? Como? Para começar o teatro, se o teatro acontece só no momento presente, então significa que fazer teatro já é um treinamento em si para ficar no momento presente. Porque se você não está no momento presente, o teatro não acontece. Então, por si só, quando eu estava falando do que eu estava falando, eu já ia fazer essa ponte, porque a partir do momento que eu me obrigo a fazer umas partituras físicas em um modo completamente preciso, se eu não estiver presente, eu não faço. E se eu não estiver presente, eu não improviso. Não improviso. Não tem como. A própria técnica traz a necessidade de estar no momento presente. E aí, não apenas a técnica. Aí eu posso falar de flow, né? Quando a gente pega um estado de flow numa peça, em uma cena ou num improviso, a gente vai em extrema concentração ali, a gente não perde o foco. Por que não perde o foco? Porque a gente está conectado com a gente mesmo, conectado com o parceiro ou parceira que está ali na mesma cena, conectado com o espaço. E eu posso te dizer que, basicamente, a essência do treinamento teatral serve para isso. E aí eu vou dizer que não é nem só do teatral, eu vou para todas as artes de novo, para as linguagens da arte. Alguém tinha perguntado alguma coisa aqui que era... Nossa, eu tô vendo aqui que tem um monte de perguntas, Mara. Acho que eu vou dar uma voltada. Jogos de improviso. Peraí, o Henry está perguntando se no teatro o improviso é uma regra ou uma exceção. Henry, no teatro o improviso é algo que simplesmente existe. Faz parte do teatro o improviso, assim como a composição. É inerente ao teatro. Então, não é nem regra, nem exceção. É simplesmente uma parte integrante de toda a arte teatral. Você quer responder alguma? Não, é que agora eu já esqueci, porque eu não anotei. O que vocês acham dos jogos de improviso? Quer responder essa? Putz, eu acho sensacional. Os jogos de improviso. Eu acho um excelente treinamento de presença, de ação. Eu acho sensacional. O que você acha, Ismar? Mas eu estou tentando lembrar o que é que eu ia dizer com o que você estava dizendo. Vai tentando lembrar enquanto eu falo aqui, então. Pode falar. Jogos de improviso, eu acho que eles são a base, né? Assim, quem está começando a fazer teatro, eu acho que é aquele modo em que a gente começa a dar aquela relaxada, porque a gente entra a fazer teatro, todo mundo que vai fazer teatro acha que não é capaz, e chega para fazer teatro, assim, numa certa tensão, né? Não conhece ninguém da turma, fica ali, de um jeito... E aí, um jogo de improviso é aquilo que traz a ludicidade, né, no teatro, traz o lado lúdico da brincadeira da criança, desperta a criança. E o teatro, ele tem muito desse trabalho com a criança. O improviso mais ainda, né? Mas o teatro em si, eu sinto que o grande talento de um ator, quando eu posso falar de talento, acho que talento está muito ligado na criança, né? E criança não quer dizer não fazer coisa séria, né? Criança que eu estou dizendo é naquela abertura, né? Que a gente consegue ter para a vida, para o mundo, para as outras pessoas. E isso eu posso chamar, até dar uma outra palavra que se chama pureza, olha aí, interna. Eu estou falando que é a essência de cada pessoa, é puramente espiritual o teatro nesse sentido. Então eu vou passar para você, que você quer falar, fala. Não, é porque o que você trouxe agora, ó, já até perdi o que eu ia falar antes, mas você falou da criança, que a criança, ela traz esse olhar de curiosidade, de descoberta, de investigação. E acho que quando a gente está improvisando, como a gente não tem o perfeito, a gente tem que se colocar nesse estado de investigação constante. Investigação constante. E aí precisa ter esse mindset de crescimento, que aqui a Alane coloca mais para cima aqui, ela fala, precisa muita maturidade para mudar o mindset de fixo para crescimento. É porque envolve muita coisa, envolve aceitação, envolve a gente perder o medo de ser julgado, o medo e o auto-julgamento demais. Então, assim, quando a gente está improvisando, é se colocar nesse lugar de investigação, ao mesmo tempo em que a gente precisa ter um foco. A gente tem um propósito numa cena.
A gente não entra em cena quando a gente está improvisando, quando a gente tem um objeto para improvisar, a gente não entra em cena à toa para aparecer. Vou entrar em cena, porque tem que estar em cena, então eu vou entrar de qualquer jeito. Não! A gente entra em cena quando a gente tem um propósito, a gente tem um objetivo. Eu digo que aí no caso de uma cena de playback, eu faço a analogia do propósito, que é honrar a história da pessoa, e objetivos são pequenos objetivos que eles vão sendo, eles podem se adaptar, eu posso adaptar o caminho à medida que as coisas vão acontecendo e que as propostas vão chegando, mas o propósito maior é honrar o significado da história daquela pessoa. Mas eu preciso de um propósito, ter um propósito. Eu não vou entrar em cena... Por que eu vou entrar em cena? Porque eu quero aparecer? Não. E aí, para isso, para entrar com esse objetivo, para eu não entrar para fazer qualquer coisa, eu preciso estar também sentindo, pensando e agindo, tudo alinhado. Propósito, né? Agora você me lembra de uma coisa bem legal, porque a gente está falando, né, do teatro, mas muita gente fala, né, teatro, vida, né, vida, teatro, teatro, a gente faz teatro na vida, a gente faz vida no teatro, e isso é um diálogo longo, né, isso é uma discussão longa, na verdade, né, a gente pode falar bastante coisa sobre isso, mas o que me vem é que o propósito, essa palavra, no teatro, sem propósito a gente não faz nada. Zero. Sem um objetivo, qualquer que seja, a gente não faz nada no teatro. Em qualquer escola de teatro, nada de teatro. E na vida, eu sinto que é bem parecido. Bem parecido. Ou seja, na vida, a gente, principalmente a gente que é brasileiro, né? Eu acho que o brasileiro é o povo um dos mais improvisadores que eu já conheci, né? Você vê que tem algumas culturas europeias que eles seguem tudo lá à risca, né? Tudo certinho. E a gente aqui, a gente é um pouco mais flexível culturalmente em geral, né? Mas quem não sabe para onde está indo, em qualquer profissão, de qualquer jeito, não sabe para onde está indo, não tem um mínimo propósito, estou nem falando daquele que encontrou o propósito da vida, não tem o mínimo propósito, a vida não anda bem. E a vida é um constante improvisar. A vida é uma improvisação constante, a vida é o maior aprendizado que existe para o teatro. Quando a gente vai para o teatro, a gente aprende aonde? No teatro a gente aprende as técnicas, certo? Mas onde que a gente aprende a essência? O que a gente leva para o teatro? Eu levo a minha essência, eu levo o meu ser, eu levo quem eu sou. E quem eu sou vem da onde? Vem da vida. E na vida eu faço o quê? Improviso o tempo inteirinho. Só que eu preciso improvisar com um propósito. Eu preciso improvisar tendo aquelas ilhas da composição que eu falei antes, né? Eu improviso de um lugar para o outro, do outro para um e para outro. E nesse sentido, aquilo que é prisão passa a ser liberdade. Ou seja, se eu tenho como que eu posso dizer, um limite claro, seja na vida, seja na arte, eu tenho um limite claro, dentro desse limite eu tenho uma liberdade tremenda. E muitas vezes quando eu não tenho limite nenhum, o que acontece? Eu fico perdido. É a mesma coisa, vai andar no deserto do Saara, você está indo para... O que você vai fazer ali? Entendeu? Você não tem o que fazer, você tem uma liberdade, mas que não tem o que fazer com ela. Então isso também cai numa discussão do que é liberdade, do que não é liberdade, porque a liberdade é fundamental, né? Assim, sem liberdade a gente não faz nada na vida. Fala. E o que você está falando me fez lembrar até o que eu queria falar lá atrás, que eu tinha esquecido, porque em algum momento você citou a relação com o espaço, e aí, juntando com isso que você está trazendo agora, me fez lembrar o que era, da relação com o ambiente, que é um dos treinos que a gente começa no teatro, a se relacionar com o ambiente externo, a sentir o ambiente. Sempre que a gente vai começar qualquer aula de teatro, a gente começa a caminhar pela sala, porque a gente vai se relacionar com o ambiente. A gente precisa ter consciência desse ambiente. E a gente começa a se relacionar com o ambiente, depois a gente passa a se relacionar com a gente, depois a gente passa a se relacionar com o outro, e aí a gente junta tudo. E aí agora, nesse momento que a gente está agora, nós estamos sendo convidados a nos relacionarmos muito com o nosso ambiente, com a nossa morada, assim, com a nossa casa.
que muitas vezes a gente passou despercebido. Eu disse outro dia, eu não sei se eu cheguei a contar, não sei se cheguei a comentar com você, Ismar, mas assim, a minha casa nunca esteve tão limpa desde esse Comentou. apartamento que eu moro num prédio tombado de 1946. Eu acho que nunca foi feita uma faxina neste apartamento como foi feita atualmente. E olha que minha casa sempre foi limpa. Mas assim, lavar a parede, esfregar rodapé, tudo isso é se relacionar com o ambiente e coisas que eu não percebia, que não estavam limpas, por exemplo. Isso é se relacionar com o ambiente, com cada cantinho. Quantas vezes em aula de teatro eu fui fazer aula de perceber a parede, perceber a textura, as texturas, coisas que a gente está sendo convidado a explorar, investigar, conhecer e se relacionar à nossa própria casa. E aí, Posso quando a gente polemizar o que você está falando? pode, Só vou polemizar, você continua. pode Se você, polemizar. se quando aconteceu essa pandemia, o seu apartamento, de repente, do nada, apareceram todos aqueles cantinhos super sujos que nunca tinham sido olhados, e eu não estou falando isso de você, obviamente que eu estou falando isso de todo mundo que começou a perceber um monte de coisa nos familiares, né, em si próprio, todo mundo começa a Sim, perceber um sim. monte de coisa que não tinha percebido. Isso significa o quê? Do que a gente está falando, significa o quanto a gente vive no automático em toda a nossa vida e o quanto eu posso falar que essa pandemia trouxe tantas oportunidades, tantas coisas ruins, tantas dificuldades, mas aqui eu estou para falar das oportunidades, das coisas boas. Então essa é uma bênção Sim, que essa pandemia trouxe. Uma bênção, sim. a presença, eu estou falando da presença. A gente está mais presente, quem quer, né? Quem consegue, quem tem consciência, mas dá essa oportunidade que foi, por exemplo, o que aconteceu com você. Mas Sim. continua. E até assim, até é bom você falar disso, porque assim, eu sou uma pessoa que então quanto treinei para isso, quanto treinei para me relacionar com o ambiente, quanto treinei para me relacionar comigo, quanto treinei para me relacionar com o outro, mas sou um ser inacabado em constante aprendizado. Sempre. Então, gente, até legal falar sobre isso, porque por mais consciente que a gente seja, que a gente esteja nesse caminho de desenvolvimento e de consciência, de investigação da gente, sim, a gente está em desenvolvimento, a gente está inacabado, a gente está no processo. E a isso o improviso ensina pra gente, a amar o processo, a gostar do caminho e a enxergar as oportunidades que você citou aí do caminho. E não só a gente treina a enxergar o desafio como oportunidade. Então, assim, o desafio que poderia ser Nicole falando muito bom esse papo, tô amando. Queridona. E aí, assim, a gente começa, o que eu estava falando? A gente é treinado a enxergar os desafios como, a significar os desafios como oportunidade. A gente transforma o desafio em oportunidade. Então, por mais consciente que a gente seja, então assim, não tem perfeição. Olha quanta coisa que eu percebi aqui já em 30 dias de, de reclusão, de estímulo a me relacionar. Não reclusão como prisão, mas como estímulo de criar, de me relacionar com o ambiente. É como o seu exercício que você citou aí de teatro, que você tinha uma coisa para investigar. E quanta coisa você descobre quando você tem apenas um recurso para fazer o melhor que você tem com aquele recurso. Então, desafio, né? Enxergar desafio como oportunidade é uma coisa para a gente deixar aí, né? A gente deixar aí para as pessoas que estão aí com a gente. É uma boa, né? Eu acho que é uma ótima, né? Desafio como oportunidade acho que deveria ser ensinado na escola para todas as crianças, para todo mundo. A gente conseguir ter uma visão um pouco mais
otimista em relação aos nossos problemas e desafios, né? E não colocar isso como algo impeditivo o tempo inteiro. Mas fala. A gente tem uma... Legal você falar de educação, porque a gente tem um sistema educacional muito direcionado para respostas, né? A gente vai na escola para quê? A gente faz prova para quê? Para dar a resposta certa. Resposta certa. Então, assim, a gente tem prova com múltipla escolha que tem uma resposta certa. E a gente não é estimulado a fazer pergunta. A fazer pergunta. A gente não é estimulado a ser questionador. A gente não é estimulado a ter curiosidade. Curiosidade no sentido de curiosidade mesmo. De ser curioso por ser curioso. Para ampliar o nosso repertório porque o ator é isso, ele precisa de repertório, né? Não é só o ator, não. É quem quer estimular a criatividade em si. A gente precisa de repertório. Então, a gente precisa estar sempre em observação e com essa curiosidade pelo outro, pela situação, pelas histórias, por aquilo que está acontecendo, enfim. E a gente vive num sistema educacional que, creio eu, que agora precise ser revisto, né? Assim, com tudo isso que está acontecendo, mas que a gente não é estimulado a desenvolver a nossa criatividade, a questionar aquilo que sai do padrão, a dar uma resposta que sai do padrão, porque as respostas precisam ser padronizadas. Isso vai embotando a nossa criatividade e a nossa visão embotando a nossa visão de mundo, vai limitando, vai deixando a gente não limitar, e aí a gente vai ficando cada vez mais reto, né? E achando que o caminho é um só. Uhum. Aliás, o Henry está fazendo uma pergunta aqui. Ele perguntou se eu, como diretor, gosto que os atores improvisem. Aí eu preciso dizer que eu instruo os atores a improvisarem. Então, não é uma questão de gosto ou não gosto, né? Eu acho que tem vários estilos e várias escolas teatrais e a gente vai se utilizando da improvisação, assim como a gente usa várias ferramentas aí, vários exercícios. Por exemplo, os jogos teatrais, assim, a maioria deles, acho que quase todos aí, são improvisação. Então, não é uma questão de gostar ou não gostar. Se um diretor não gostar que os atores improvisem, sei lá, é muito específico ou talvez mude de profissão. Eu acho que é uma questão de escolha e não de gosto. Eu escolho que nesse momento eu não quero nenhuma improvisação. Eu sou extremamente preciso fazer exatamente, é uma marcação completamente rígida, é uma escolha. Legal, lindo, pode ficar lindo. Mas entre gostar ou não gostar, eu sinto isso, né? Mas é um sentimento meu. Eu não posso julgar, assim, que um diretor não gosta de improvisação, mas é o que eu sinto no meu coração. Eu já trabalhei com diretores super marcados, assim, marcadinhos, e já trabalhei com mais liberdade, assim. É uma coisa sutil essa coisa, o que é improvisar? Talvez quem não seja do teatro não entenda o que a gente está falando de improvisar quando a gente... Diga. A gente está chegando agora... Ai, meu Deus. 7:55. A gente deve ter aí uns 5 minutos ainda. Porque a gente começou um pouquinho depois, né? Tem uns 4 ou 5 minutos, eu não sei exatamente, mas por aí. Só para avisar pra gente já ir encaminhando para o nosso final, já ir... Tá, já vamos finalizar. Nossa, passou muito rápido esse papo. O que eu tava falando? Gente, o que eu tava falando? Perdi aqui. Eu tava falando que... O que eu tava falando, gente? Me ajuda aí. Perdi minha linha aqui. Perdi a linha. Tá vendo? Ó, improviso. Vai. Eu tava falando que perdi completamente. Deu branco total. Deu bug no sistema. Improvisação. Sim, eu tava falando de improvisação.
lembrei. Diretores mais criativos. Diretores mais criativos. Eu estava falando que talvez quem não seja do teatro... Ah, tá, entendi. Talvez quem não seja do teatro, quando a gente fala o que é improvisar, quando, por exemplo... Ai, obrigada, Nicole. Quando, por exemplo, a gente fala assim, cada dia é diferente um do outro. A gente tem o mesmo texto, se a gente tem marcação, mas cada dia é diferente. Gente, coisas acontecem. A gente tem o texto, a gente tem a marcação, mas coisas acontecem, porque somos humanos. Como eu aqui agora falando, esqueci o que eu tava falando. Esqueci. E isso já aconteceu várias vezes numa peça. E aí? O que a gente faz? No caso, se a gente tem uma peça, a gente tem algumas estruturas que nos ajudam. Tem o outro ator que vai entrar falando alguma coisa, enfim. Mas coisas acontecem, somos humanos, não somos máquinas. Então, coisas acontecem. E talvez quem não seja do teatro não consiga entender isso, que você vai assistir uma peça, a mesma peça outro dia, vai ser diferente. Vai ser, o Luca acabou de entrar. Vai ser diferente. Fala, Heron. Alzheimer, isso, André falando. Bom, mas já levando então para o nosso final, eu ia falar mais sobre isso que eu estou falando, mas eu vou... Dá outra live aí, fácil. A gente pode fazer mais uma depois sobre esse tema. A gente pode fazer mais uma sobre esse tema, porque é um tema que dá para a gente ficar conversando e batendo papo horas. Mas eu diria aqui que uma coisa importante para o improviso, a gente foi falando de outras coisas, de outros aspectos, eu diria aqui que uma coisa importante para o improviso é o desapego. Uhum. É a arte do sim, né? Que a gente estava conversando, a gente conversou tanto sobre isso, a gente acabou não falando. Vamos falar na próxima, né? Vamos falar na próxima. Sim, que eu acho que é a essência básica do teatro, do improviso. O teatro do improviso é o sim. A gente pode falar no próximo, a gente pode fazer uma coisa só sobre o jogo do sim. A Nicole tá falando que ela quer mais, então, ó, tá combinado já, vamos fazer mais uma aí nesse tema. Mais uma sobre esse tema. Mas eu diria desapego, e eu deixaria aqui como final pra gente, pensar no desapego. O que seria esse desapego? Significa que a gente vai desapegar de tudo que a gente já sabe, de tudo que a gente tem como repertório? Não! Mas o desapego é se libertar da necessidade de ter que agir da mesma maneira que a gente agiu no passado. Essa maneira que a gente agiu no passado, ela pode sim ser uma possibilidade. Ela se transforma em possibilidade. E não como regra, que eu vou agir da mesma maneira que eu agi no passado. Sim, se eu agir daquela maneira, alguma coisa me trouxe, algum aprendizado me trouxe, sim, aquilo está aqui comigo. Mas usar esse já fiz, da maneira que eu já agi, como uma possibilidade. E estar vazio, aberto e livre para que uma nova possibilidade chegue até mim e eu diga sim a ela. Ó, vamos despedir aqui então já, mas antes, só encaminhando também isso que você está falando, essa história do sim, por exemplo, também tem a expectativa, né? Um ator tem que estar na expectativa. Eu estou pensando uma coisa que eu quero falar e o outro ator vem e fala uma coisa nada a ver, levando para um outro lado. E a inteligência no improviso é justamente pegar aquilo que eu escuto ou transformar ou bater a bola com aquilo. Então, se eu não estou esperando isso, eu vou ter que dizer sim, senão o improviso não acontece. Então, terminando com isso, Fernanda, muito agradecido por esse dia de hoje. Muito legal mais uma vez. A Obrigada. Gente aqui. Vamos para a próxima. Foi muito legal hoje. Quero agradecer a todo mundo que está aí presente também. Agradecer a todo mundo que está aqui. Muito grato a todos e todas. Todo mundo que permaneceu. E esse assunto é um assunto que me estimula demais. Assim, esse assunto é o que me deixa assim. Agora, por exemplo, sei lá o que eu vou fazer para dormir mais tarde. Não sei, não vou conseguir. Não vou conseguir. Eu vou ter que fazer uma meditação, porque eu fico muito mexida com esse tema, sabe? Deixar salvo em aberto. Eu vou deixar, Nicole, vou deixar salvo em aberto. E depois é bom lembrar também, eu tenho um canal no YouTube, Fernanda Padilha, que tá lá, todas as lives vão para lá.
E eu tenho também, eu tenho um outro canal no Instagram, é 29 minutos. Tem um outro canal no Instagram, Provocações Poéticas, que tem poemas que também estão lá no meu canal no YouTube. Então, quem é seguidor do Ismar vem pra cá, quem é meu vai pro Ismar. E a gente vai trocando e a próxima a gente Vamos faz. trocando e ó, beijo para todo mundo. Vamos fazer mais uma outra, a gente fala mais sobre isso. E vamos fazer outros assuntos também que eu acho que vão ser bem legais como esse. Vamos sim. Tá acabando 4, 3, Tchau, 2. gente.